Eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem tentado passar aos profissionais, é uma das coisas que eu aplico muito para a minha vida pessoal e profissional, então acho que a insistência te leva sempre para uma próxima fase. Master Talks, conhecimento em ação, aprende e cresce, é a nossa missão. Olá, bem-vindos ao Master Talks. Hoje estamos aqui com o Gustavo Pilon. Olá, Gustavo. Olá, Bárbara, tudo bem? Gustavo, se pudesse descrever-se numa frase, como é que se descrevia? Insistente. Insistente. A gente hoje tem que ter insistência em conseguir ter constância. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem tentado passar aos profissionais, é uma das coisas que eu aplico muito para a minha vida pessoal e profissional, então acho que a insistência te leva sempre para uma próxima fase. Muito bem. O que é que o levou a especializar-se nesta área da quiropraxia? Eu sempre digo que a gente nunca escolhe a quiropraxia, ela que nos escolhe. E eu sempre tive o desejo de ter aquele poder nas mãos de ajudar a dor das pessoas. E a quiropraxia é uma técnica manual muito rica no conceito neurológico, dor, alinhamentos, e eu busquei isso depois da minha formação de base como fisioterapeuta e depois uma outra graduação dentro da quiropraxia. Então, ter essa capacidade com as mãos, ter uma leitura palpatória e um tratamento de dor de maneira eficiente. A parte da manipulação articular, como é que tem visto a evolução ao longo do tempo? Isso é uma coisa importante porque as pessoas ainda pensam que o osso sai do lugar e a gente instala para botar no lugar. E isso tem mudado bastante. Mas é uma técnica extremamente efetiva e eficiente quando o problema é articular. Isso é uma grande mensagem. Para diversas dores, às vezes, aquela técnica articular pode não fazer diferença. Então a importância da avaliação é crucial. Mas quando a gente encontra um problema articular, a gente faz a técnica com qualidade e eficiência, o resultado do sintoma melhora muito. Isso é uma prática normal no dia a dia e que até boas ciências de estudos estão mostrando isso. Mas, de novo, uma técnica, ela entra num contexto integrativo, ou seja, múltiplas técnicas para tratar múltiplas razões de causas dolorosas. Mas quando usado com eficiência, o resultado tem sido muito proveitoso. Muito bem. O modelo estrutural, que era usado mais inicialmente, acha que ele continua a ter lugar ou o futuro está mais direcionado só para o modelo neurofisiológico? Boa pergunta, eu acho que rege todos os nossos congressos e divulgações de informação. Por muito tempo, e ainda por muito tempo, haverá de ser acompanhado do modelo estrutural. A coluna desalinha, o osso sai do lugar, faz o estalo e que corrige. Porque está, a gente chama no Brasil, em português, na boca do povo. Então, é uma fala comum de alinhar a coluna. Só que a gente já sabe hoje com muitas pesquisas, e a neurociência está evoluída nessa parte da neurofisiologia, que a neuromodulação é o modelo certo. E é fácil entender isso. Um osso só desalinha porque o músculo puxa o osso. Só que o músculo só entra em contração anormal por causa de um estímulo do nervo que estiver a mais. O que a manipulação faz? Que a gente chamamos de ajuste articular quiroprático. A gente tem critérios para encontrar onde está essa falha posicional de acordo com a subluxação vertebral, faz o ajuste técnico naquele local, normaliza a frequência elétrica daquele músculo específico e a vértebra ela para de ser puxada. Então não é que ela volta para o seu lugar, mas sim a gente interrompe quem estava puxando para o lugar em tensão anormal. E o grande detalhe que também estudos mostram não necessariamente a vértebra precisa estar desalinhada a nível posicional, estrutural, mas sim pode haver somente uma tensão intrínseca, ou seja, uma alteração tonal, que a vértebra vai estar sendo tracionada mesmo sem mudar do seu lugar. Então, sem dúvida, o conceito neurofisiológico, neuromodulação é a base presente para quem está atualizado e a gente está aqui, inclusive, trazendo essas formações para evoluir esse conceito. Que desafios é que considera que os fisioterapeutas e os osteopatas enfrentam nestas atualizações constantes do modelo? Para aprender é muito fácil. Basta a gente sentar e estudar. O difícil é as pessoas sentarem. A gente tem que estudar, É caro saber. A gente tem que viajar, ir para um outro estado, um outro sítio, um outro distrito, um outro estado, um outro país para ir atrás de congressos e cursos. E a grande escolha é com quem você vai ser mentorado, quem vai ser seu instrutor. Isso é muito importante. Eu sempre sugiro,
vai fazer um curso com a Master Science e viu o meu nome, pergunta à empresa o meu currículo. Faça isso com qualquer outro ministrante, porque você vai saber o que eu estou fazendo de formação e aonde para poder vir aqui falar para você. Então, a dificuldade maior é termos conhecimento para aplicar uma técnica em saber quando aplicar. Porque o como aplicar é fácil, o YouTube ensina isso, né? Uma pessoa pega a mão, roda o pescoço, dá um estalido, sim, mas aquilo vai adiantar para quê, quando? Então a maior dificuldade da visão de professor é o aluno, o profissional, precisar conhecer mais. E isso é diário. Mas a parte comercial é ter uma estratégia de saber vender esse conhecimento, porque é uma estratégia de comunicação assertiva, de estratégias de oratória para que o paciente entenda o teu tratamento, que você tem a oferecer mediante a sua consulta, e tanto a fisioterapia, quiropraxia ou osteopatia, a qualidade e qualificação profissional para entregar esse conhecimento, que alguém ensinou com estratégias boas, técnicas científicas, e que esse profissional se treina para poder passar isso a uma pessoa que é leiga, que é um paciente que veio com a dor e precisa entender com maneira mais simplificada. Então, que competências é que considera fundamentais para o futuro dos fisioterapeutas e dos osteopatas? Saber se comunicar, porque você traz um conteúdo técnico, científico a uma pessoa leiga. Ter o conhecimento com boas qualificações, porque se uma pessoa me ensina que uma técnica é feita de uma maneira, e quando eu vou ver por um outro cenário, um outro professor que trouxe uma formação muito mais ampla, internacionalizada, globalizada, você vê que aquilo era só uma pequena porção da técnica, então a gente saber com quem estudar, isso é muito importante, é igual um alimento. E juntando tudo isso, a estratégia de que cenário, que é a tua clínica, teu consultório, para poder apresentar esse tratamento a uma pessoa. É como um restaurante, o cheiro que você entra no lugar, como a beleza das cadeiras e das mesas e a soma que vai ter para aquela comida. Quando a gente chega com um processo de venda de um serviço, também a saúde, infelizmente, ela é uma venda, que é um conhecimento que você senta numa cadeira todo dia para estudar e vai entregar o seu conhecimento em troca de um pagamento. Mas não o lado comercial, que é a resposta, mas sim o lado de onde você aprende para como você vai passar esse conteúdo. Eu acho que isso que é a maior dificuldade em juntar essa questão comercial com a parte técnica científica. Então, em que papel têm os seus cursos na disseminação destes novos conteúdos mais atualizados? O que eu tento fazer para mim, estamos aqui em 2025 gravando, eu comecei a trabalhar em janeiro de 2022. Então, 23 anos fechados agora. Eu sempre tentei buscar isso. Como e com quem eu aprendo para saber passar da mesma maneira, ou até melhor, porque eu quero aprimorar isso daí. Então, o que muitos profissionais falam é que, poxa, Gustavo, você ensinou uma coisa tão complicada com palavras simples. É como a pergunta que eu sempre faço. Como eu vou ensinar algo para alguém que não tem nenhuma noção? E aí eu ensino para um fisioterapeuta, um quiropraxista, um osteopata, já tem a noção, fica mais fácil ainda. E segundo, saber correlacionar para que aquele profissional saiba passar aquele conteúdo para frente. Que ele seja um professor para o paciente dele. Isso faz parte do treinamento. E o terceiro ponto, que é onde eu fecho esse cerco, são as estratégias de como levar algo técnico-científico para uma visão comercial, onde uma pessoa leiga ela tem que escutar e entender aquilo fazendo sentido. Porque se não fizer sentido, teu paciente não adquire o seu tratamento. Às vezes você sabe muito bem fazer uma técnica num laboratório, mas quando você vai explicar isso para alguém, ele não entende. Então essa é a parte que faz correlação da formação e trazer justamente essa característica. Nosso embasamento científico, a fala, a comunicação assertiva, para o profissional levar ao paciente e, claro, muita prática clínica e técnica na formação para que o profissional saia ali com segurança de que fez, refez, aprendeu, tirou as dúvidas e ali ele começa uma abordagem no dia a dia. Bem, Gustavo, como é que vê a evolução da manipulação articular? Ou seja, vai passar muito pela tecnologia ou acha que vai manter sempre esta base da relação mão-cérebro? Das duas. A gente já tem tecnologias incríveis. A gente esteve no congresso agora de 2024 na Argentina de quiropraxia, aparelhos ultramodernos para fazer ajustes, por exemplo, de C1, aí dentro do universo nosso da cervical alta,
que faz um papel minucioso com cálculos físicos e ângulos matemáticos. Isso tudo programas que executam e um robô executa. Só que a inteligência humana é que coloca aquele robô para fazer naquele lugar. E a manualidade também é outra destreza onde que ela nunca vai perder seu charme e papel fisiológico, porque a qualidade da palpação, que a gente chama de diagnóstico palpatório funcional, para levar essa destreza de avaliação para depois, seja uma máquina ou o próprio terapeuta, o fisioterapeuta, o quiro, o osteopata, fazer a aplicação daquela técnica. Mas a tecnologia está entrando muito forte no nosso meio para ajudar, e eu nunca creio que irá substituir, porque cada um tem o seu papel, mas a mão ela é muito importante, treinar e ser treinada. A neuroplasticidade é um conceito cada vez mais abordado, cada vez mais falado. De que forma vê o impacto da neuroplasticidade no futuro da quiropraxia? A gente já tem tido, nos últimos 20 para 30 anos, uma evolução muito forte. Por muito se achava que, falando da quiropraxia, a pessoa tinha dor e precisava ou poderia ser tratada com a quiropraxia. Hoje já conhece muito, por pesquisas muito profundas e densas, como que acontece a adaptação do sistema nervoso para isso. E a neuroplasticidade ela entra em produções de mudanças, por exemplo, equilíbrio, reatividade muscular para atletas ou idosos, mudança de comportamento de padrão de marcha para pessoas da terceira idade, questões de sono, concentração, o que se juntar tudo vira inteligência, porque tudo no corpo é regido pelo sistema nervoso. Se nós, na quiropraxia, estamos focados no sistema nervoso, imagina o efeito que vai ter isso a longo prazo. Então a neuroplasticidade ela acontece desde que a gente esteja dando um estímulo coerente com o corpo humano e compatível com qual técnica usamos, com qual anatomia está sendo aplicado. Então, e que mensagem é que gostava de deixar aos nossos ouvintes para melhorarem a sua prática clínica daqui em diante? Te vejo no meu próximo curso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a responsabilidade de estar à frente para ensinar, eu acho que é a questão mais importante do que qualquer outra questão. Eu sempre fiz essas escolhas por mim e transfiro isso dia a dia em cada formação de 13 países, dos 27 estados brasileiros em 25 onde já estou, e os outros 2 faltam só logística para estar presente, e agora faltam 2 continentes para fechar o mundo. Então, do que se aprende desde Índia, Bélgica, Suíça, Estados Unidos, Portugal, com grande carinho, e claro, todo o Brasil a cada final de semana, é essa responsabilidade que tenho levado a cada curso, seja da terapia articular avançada, das terapias miofaciais, musculares e faciais, que é uma outra formação, onde esses 2 treinamentos completam uma grande base do tratamento e avaliação do sistema musculoesquelético. Então, o meu convite é esse. Se você deseja estar se atualizando e nessa intenção de qualidade, de determinação de prática, de técnicas praticadas intensamente no curso, um grande prazer estar sempre com a Master Science, a gente aqui no terceira edição tem vindo a Portugal e vamos ter novas formações, fazer esse convite e deixar aí aberto para a gente estar junto cada vez mais forte, trazendo essas novidades do que acontece no mundo e trazer isso em sala de aula. Muito obrigada, Gustavo. E eu que agradeço. Este foi o Master Talks com Gustavo Pilon. Até ao próximo.